Fala aí galera, aqui é o Eduardo do canal Geek Dev, o seu canal de nerdologia. E bem-vindo a mais um vídeo sobre Aprenda React Native. Galera, hoje na aula nós vamos falar sobre os hooks. Os hooks é um conceito muito legal que veio a partir da versão do React 16.8. E o que é um hook? Um hook, na tradução literária, ele significa um gancho. Ele é uma função especial que ele te permite utilizar os recursos do React. Por exemplo, o useState, que é um hook que te permite adicionar o estado do React a um componente de função. Até hoje a gente não viu um componente de função. Tudo que a gente viu até hoje foi os componentes de classe, que é definido dessa forma aqui como você está vendo. Tá legal? Quando eu deveria usar um hook, pessoal? Se você escreve um componente de função que precisa adicionar algum estado para ele, anteriormente você tinha que converter esse seu componente de função para uma classe, que é essa forma que a gente está fazendo aqui. Agora você pode usar um hook dentro de um componente de função existente, ou seja, dentro de ao invés de ser um componente de classe, você utiliza um componente de função. Mas o que é um componente de função? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou criar uma função chamada nome. Tá legal? E aqui dentro eu vou retornar um text, um componente text mostrando essa mensagem, mostrando o resultado da função nome, tá bom? Pronto, aqui eu acabei de criar um componente de função nessa nossa aplicação aqui, que a gente já vai falar sobre ela. E eu consigo utilizar esse componente de função como? Eu vou pegar esse nome aqui, vou vir aqui embaixo, logo após o botão, e vou definir ele da mesma forma como a gente define uma tag do React Native. Pronto, vamos salvar, vamos ver só, olha só o que aconteceu. Ele renderizou para mim essa tag text aqui que a gente definiu, da mesma forma que se a gente pegasse isso daqui e fizesse isso. Ele ia mostrar exatamente a mesma coisa, mas o que a gente fez? A gente acabou separando o nosso código, deixando em forma de um componente de função, tá bom? Essa é a forma da gente ter um componente de função, mas a gente já vai chegar já nesse ponto que eu quero explicar para vocês. O que essa nossa função, o que essa nossa aplicação está fazendo? A gente já viu isso já anteriormente. Aqui, basicamente, a gente tem uma variável de estado chamada contar, que a gente está inicializando ela. E a gente tem um botão, um evento onPress dele, a gente chama essa função chamada increment, que a gente está fazendo o valor atual da variável de estado contar, a gente está incrementando mais um. Significa que quando a gente clicar no botão contar, a gente está mostrando aqui o valor atual dessa variável de estado chamada contar. Não tem nenhum segredo aqui, tá bom? A proposta dos hooks, ela é basicamente o quê? A partir do momento quando você não usa mais um componente de classe e você começa a utilizar um componente funcional, você não tem mais o estado dessa forma. Você não tem mais como definir as variáveis de estados dessa forma, usando o this.state. É aí que chegou a utilização dos hooks. Porque quando você começa a utilizar componente de função, você precisa, em alguns momentos, ter uma forma de você gravar as suas variáveis de estado. Para isso que chegam os hooks, para poder armazenar nos seus componentes de função. Tá legal? Em um componente de função, é importante dizer, a gente não tem mais o this. Ele, na verdade, ele foi modificado, ele ficou muito melhor de você escrever. Então, o que a gente vai fazer? Já vamos reescrever esse nosso código aqui, utilizando o método, utilizando os componentes de função. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa mudar essa forma que a gente escreve aqui. Então, ao invés de ser export default class, eu vou chamar export default function. Function aqui, ele não precisa mais ser estendido de component, e aqui agora ele virou uma função, tá bom? Vamos apagar tudo isso daqui. A gente não precisa mais ter o render, tá bom? Apagamos tudo isso daqui. A gente não precisa mais ter esse component, e aqui a gente precisa ter uma variável, um componente chamado useState. Esse useState é o nosso componente do hook que a gente vai utilizar para armazenar os nossos estados, tá bom? Vamos salvar. Opa, deu um probleminha aqui que a gente ainda está chamando essa função. Vamos apagar, a gente já vai chamar ela novamente. Mais um problema. Ah, tá. Eu estou mostrando, na verdade, essa variável. Vamos omitir ela por enquanto. Pronto, está aqui. Você vê, pessoal, que a nível de design, a nível de renderização, não teve nenhuma mudança. A gente está mostrando exatamente igual.
tá bom? Não teve mudança nenhuma mesmo. O que a gente precisa começar a fazer? Vou começar a mostrar para vocês aquela aplicação que a gente utilizou, o estado, a gente vai estar utilizando o hook, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é a gente definir a nossa variável de estado do nosso componente funcional. Como que a gente faz isso? Para a gente começar a utilizar, a gente vai fazer dessa forma. Const, abrir e fechar a colchete, e aqui a gente precisa definir da nossa variável que a gente quer armazenar o estado. Aqui eu vou chamar de contar, vírgula, e eu vou chamar uma outra variável que, na verdade, ela, por padrão, a gente tem que chamar como set e o nome dessa variável que a gente definiu aqui, set contar. Eu já vou explicar para vocês aqui como é que isso funciona. E aqui, igual useState. E a gente precisa inicializar essa variável. Como a gente está trabalhando aqui com variáveis do tipo numérica, então eu vou inicializar ela com 0. Mas tá bom, aqui se fosse um campo texto, a gente poderia inicializar dessa forma, poderia inicializar em forma de objeto, o tipo que for aplicável para a sua aplicação. Pronto. Isso daqui, até agora, a gente está definindo o nosso useState. A gente está atribuindo a nossa variável contar. Tá bom? Vamos criar agora a nossa função aqui dentro. Então, vamos criar a função increment. Tá? Dentro dessa nossa função increment, aqui vem o pulo do gato. Que é o quê? É como você vai utilizar o hook para você fazer exatamente igual a gente fazia antes, quando a gente estava usando os componentes de estado lá do React um pouco mais antigo. Você lembra que a gente fazia dessa forma? A gente tinha que dar um this.setState, aí você colocava o nome da sua variável, 2 pontos, pegava o valor anterior, mais 1. Agora a gente não vai mais fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse set contar aqui que foi definido. O que a gente faz? Set contar, abre parênteses, e aqui o que a gente vai fazer, pessoal? Olha só que fácil isso. Aqui, basicamente, a gente vai falar o quê? O contar mais 1. Pronto, a gente já definiu já o nosso hook para poder incrementar na nossa variável de estado contar, tá bom? Isso daqui, pessoal, aqui de cima, ela chama atribuição via desestruturação. Ela significa que nós estamos fazendo duas novas variáveis aqui, tá? Por exemplo, contar e set contar, onde contar ela é definido para o primeiro valor e retornado para o useState nosso aqui. E set contar é o nosso segundo valor, que implicitamente ele já é definido como uma função e ele já sabe que ele precisa ter um corpo que ele vai ser criado pelo programador, que foi essa forma que a gente fez aqui, que na verdade é uma forma de você abstrair todo aquele conceito de você ter as variáveis de estado pelo this.setState. Tá bom? Vamos ver isso aqui funcionando? Aqui não vai mudar nada, vamos ter o event onPress e aqui basicamente eu vou chamar o nosso método increment. Mais uma mudança. Vou salvar aqui. Mais uma mudança, pessoal. O que a gente precisa ter aqui também? Aqui eu vou tirar esse text aqui, não precisa. Deixa eu ver. Não. Aqui é onde eu vou deixar a nossa variável. Aqui, pessoal, se a gente estivesse trabalhando com o this.state, como que eu teria que mostrar? Teria que colocar this.state.contar. Tá bom? Olha como é mais simples utilizando o hook. Aqui, basicamente, como eu já tenho essa variável contar, ela já está dentro do escopo já do nosso componente funcional, basicamente eu só faço isso, coloco contar e ele já vai ler já o conteúdo dessa variável. Salvei, olha só que ele trouxe aqui 0, por quê? Porque o useState ele já definiu já o início dessa variável para 0. Se eu colocar 100, ele já vai inicializar com 100 aqui. Vamos definir com 0 e vamos rodar a nossa aplicação para ver o que acontece. Rodando, vamos clicar, contar 1, 2, 3, 4 e aí vai. Tá legal? Então aí, pessoal, você começa a ver como que é mais interessante você estar utilizando os componentes funcionais ao invés dos componentes de classe. Nós vamos ter aulas que nós vamos estar abordando outros hooks, como por exemplo, o useEffect, que você consegue ter uma outra manipulação nas suas variáveis de estado do componente funcional, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Se você gostou aí desse vídeo, curta e compartilhe nas suas redes sociais. Um abraço e até mais.